Boa Olá, boa noite. noite. Vamos aguardar a chegada. Mais uma live do CR Casais. Para a glória de Deus. Olá, Boa Cleoneide. noite, Boa noite. Cleoneide. Seja bem-vinda, querida irmã. Joyce, seja bem-vinda. Val, seja bem-vinda mais uma terça. Val, boa noite, querida. Lídia, Lili. Cadê a Lili? Tá, Lili. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos Sejam chegando. bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui. Boa noite, amada. Celebrando restauração para casais. Mateus, boa noite. Ed Maria, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Liana Prado. Liana Prado, seja bem-vinda, Liana. A paz de Jesus Graça para e todos. Edna, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Puridade da Cruz, seja bem-vinda. Pripiti, isso mesmo, Pripiti. Cristina Furtado. Olá, Liana. Juliana Kelly. Bom, meus irmãos, sejam bem-vindos, irmãs, irmãos. Estamos aqui começando mais uma transmissão. Divulguem, né? Para quem não sabe, se você está aí online nesse momento assistindo e você tem como compartilhar com os seus contatos que estão online, viu? Vai edificar. É mesmo. Né? Então quem está nos assistindo pode compartilhar aí com todas as pessoas que estão online, né? Seus amigos aí, quem segue você, né? No caso, né? No Instagram. Então você pode estar divulgando nas pessoas que estão online nesse momento a transmissão. Fique aí. Thaísa, seja bem-vinda, irmã Luzia, Marna e Patrícia, glória a Deus. Edneuda, seja bem-vinda. Coisa boa ter o pessoal do nosso GR. Amém. Vamos orar, né, para começar? Araújo, vamos sim. Para a gente avançar. De Jesus Barros Rocha, Clara. Está avançando, né? Senhor, te adoramos, Pai, nesse momento e te entregamos esse momento também, essa transmissão nas tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Nos conduz aqui, Senhor Deus, através de teu Santo Espírito, para que a gente possa conversar, Pai, sobre esse tema, né, que envolve aí o casamento, a união, né, envolve aí, Pai eterno, querer transmitir um pouco, Pai, através desse momento, dessa live, aquilo que o Senhor tem projetado e planejado para o casamento segundo a tua vontade, Senhor. Nos auxilia nesse momento, nessa transmissão, Pai, abençoe todos aqueles que estão conosco, os que vão entrar, Senhor. Te adoramos e te louvamos e te entregamos, Pai, para a honra e glória do teu nome esse momento. E fazemos isso, Senhor Deus, te pedindo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bem-vinda, Cláudia, Simone, Fernando. Hernandes, Ticiane, Patrícia, Oliver Brasil, Germana, Ruth. Glória a Deus. Bom, vamos começar? Quem é você, companheira? Oi, gente, meu nome é Milena. Que prazer, mais uma noite estar aqui com vocês. Sou uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, vivendo um dia de cada vez, na dependência do Senhor Jesus, lutando aí com a procrastinação, com a impulsividade, com a dificuldade, às vezes, de parar para ouvir, pois gosto muito de falar, né? Com o desejo de mudar o outro, de olhar o cisco no olho do outro e muitas vezes não perceber a trave que está nos meus olhos, né? Mas assim, há 10 anos eu conheci
verdadeiramente Jesus, né? E junto com Jesus esse programa Celebrando Restauração, que me revelou realmente todas essas mazelas, né? Muitas falhas, muitos maus hábitos, e me mostrou o quanto Jesus se incomodava com isso, né? E ele tinha todo o prazer de me restaurar, de me aperfeiçoar, de me tornar uma Milena mais parecida com ele. E nesses 10 anos eu venho aí nesse processo contínuo de restauração através desse programa maravilhoso que fez toda a diferença na minha vida, na minha história, reconstruiu a minha família. E como eu sou grata ao Celebrando Restauração, né? E hoje, cumprindo aqui o 12º passo, né? O que eu recebi de graça, né? Eis-me aqui, Senhor. Quero retribuir de graça para Ti, né? Compartilhando com os meus irmãos aquilo que eu tenho aprendido. Não sou mais a Milena de 10 anos atrás, né? Vivo hoje um processo de restauração, submetendo todos os dias o meu coração, essas minhas lutas, reconhecendo diante do Senhor que o problema na minha casa, no meu casamento, nos meus relacionamentos, sou eu. Quem precisa de mudança sou eu. Não posso estar querendo mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, eu continuo me chamando Dário, um discípulo do Senhor Jesus, vivendo, né, restauração contínua, aprendendo a viver um dia de cada vez, né? Aprendendo a depender do meu poder superior, Jesus Cristo, um dia de cada vez. Tenho muitas falhas de caráter, né? Mas as mais latentes são a luta, né, contra o orgulho, a autossuficiência, a vaidade, o egoísmo muito forte. E essas falhas de caráter me levam a comportamentos compulsivos, né? Como a ira, né? Como a dependência química das drogas, como um pensamento da área sexual totalmente distorcido que me levou, né, ao uso e abuso aí da pornografia, né? A dependência química, o uso e abuso das drogas. Marquinhos, glória a Deus, Marquinhos, glória a Deus. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Esse sou o Dário, esse é o Dário, que eu não, na realidade o Dário é o discípulo de Jesus e luta contra, né, essas mazelas, esses vícios, esses maus hábitos nos quais o Senhor tem transformado, tem restaurado. Hoje eu posso celebrar dia 4 de agosto, são aí 20 dias, 3 meses e 9 anos limpo das drogas, né? E um tempo aí também de vários anos limpo da pornografia, limpo aí da masturbação também, comportamentos compulsivos que me distanciavam, né? Do relacionamento com esse poder superior, mas ele me aceitou do jeito que eu cheguei. Então não tive a necessidade de mudar para me relacionar com Jesus. Na realidade, ele começou a se relacionar comigo através de um encontro pessoal que eu tive com ele e vem trabalhando no meu caráter, na minha vida ao longo desses anos, né? E hoje mais uma transmissão, né, do Celebrando Restauração. Programa voltado para pessoas que querem vencer seus vícios, traumas e maus hábitos. Só que dentro do Celebrando a Restauração nós temos o CR Casais, que é uma programação voltada para pessoas que querem crescer no relacionamento conjugal. Então desde março temos tido as nossas lives, né, aqui do CR Casais. Por que as lives? Porque em época de isolamento social, né, nós não podíamos nos encontrar, né, presencialmente, porque o CR Casais iniciou em maio do ano passado, né, na programação das segundas-feiras lá na tenda da IBC. Então, com palestras, né, seguindo algumas temáticas, um currículo que a gente trabalha durante todo o ano e trabalhamos todo o ano passado, recomeçamos, né, agora em 2020, e foi interrompido, né, por conta da pandemia. Então, para que nós pudéssemos continuar, né, vivendo essa programação, nós estávamos fazendo essas lives, estamos fazendo essas lives, né, desde março, abril, né? Desde 26 de abril. Creio lives. Que foi em março. Na realidade, entre março e abril, né, nós começamos aí
essa programação, né, que trabalhamos aí vários temas, trouxemos vários testemunhos, né? Só que agora, diante das circunstâncias atuais, ou seja, de ainda não ter uma previsão exata da retomada dos nossos encontros presenciais, nós, né, estamos começando a trazer e retomar, né, o currículo, ou seja, as temáticas das quais nós trabalhamos lá no CR Casais, né? Então trouxemos um pouco disso, lógico, durante esse período, mas agora vamos voltar e recomeçar, né? Recomeçar o ano. As palestras que a gente vai começar agora a falar, o tema que a gente está começando a falar, é o tema que a gente já iniciou, mas devido, né, a esse tempo, né, aí no qual a gente não pôde estar vivendo, né, essa programação, nós vamos retomar a partir de hoje. Então, na realidade, o CR Casais ele trabalha com 7 temáticas, né? E as 7 temáticas são casamento, né, com algumas palestras sobre o assunto, né, amor, comunicação, sexualidade, mordomia, perdão e família. Então hoje nós vamos começar retomar, né, essas temáticas, e cada tema desse nós temos uma quantidade em torno de 4, 5 encontros nos quais trabalhamos, né, subtemas dentro desse tema um pouco maior. Então hoje nós vamos recomeçar na realidade, né? E agora eu tenho uma novidade para falar para vocês. Essa é a nossa última live, vamos dizer última, né? Mas pelo menos por enquanto, aqui no Instagram do Celebrando Restauração IBC, certo? A partir da próxima semana nós vamos mudar de plataforma, né? Nós vamos agora estar apresentando nossas lives também ao vivo, né, na plataforma do YouTube lá IBC, da nossa comunidade, na Igreja Batista Central de Fortaleza, cujo endereço a gente vai colocar aí ao longo, né, da nossa transmissão, é youtube.com/IBC Fortaleza. Então lá vai ser melhor, né, porque nós vamos ter mais recursos, né, um visual novo, uma forma nova de apresentação. Então nós vamos estar divulgando ao longo da semana, né, fazendo as chamadas aqui no Instagram do CR. Então você fique atento aí, ou seja, a partir da próxima semana a nossa live vai ser dentro da plataforma do YouTube da nossa comunidade, Igreja Batista Central de Fortaleza, youtube.com/IBC Fortaleza. Então, você está ouvindo, já anota aí, fique atento, a gente vai mandar, né, o endereço depois, ao longo da semana. Vamos colocar aqui nas mensagens daqui a pouco o endereço, né, da próxima, da plataforma do YouTube, né, onde a gente vai estar se conectando a partir da próxima semana. Então fique atento aí, que com certeza vai ser bênção. Então vamos começar, né? E por enquanto é uma oportunidade, né? Você que nunca conseguiu ir ao CR Casais, porque é dia de segunda-feira, lá na tenda, não tinha tempo, né? Esse momento é bem oportuno para aqueles que nunca conseguiram ir, né? Devido à disponibilidade. Então, é uma grande oportunidade, né? De aprender, né? Viver através de testemunhos, né? Esses 7 temas preciosíssimos sobre casamento, que tem edificado muita gente, né? Ano passado muitas coisas Deus fez, quem participou do CR Casais, e convidar muitas pessoas, né? Tanta gente nesse momento, eu não posso pagar um curso, a igreja está fechada, eu não posso ir, então chama para assistir as palestras do CR Casais. É o que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes a gente gasta fortunas, né? Muito dinheiro para realizar sonhos, né? Às vezes profissionais, né? Ter que fazer um curso, né, fazer um treinamento, e às vezes a gente não quer dispor de tempo ou não prioriza tempo para falar daquilo que é o essencial, né? O relacionamento conjugal, né? Ou seja, falar e ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem planejado para o nosso casamento, para a vida conjugal. Então o que a gente vai buscar trazer a partir de hoje é um pouco daquilo que a gente tem vivido, e são temas que envolvem diretamente o relacionamento, né, conjugal, e que trazem aí um pouco do que o Senhor
né, nos orienta daquilo que é o sonho de Deus para essa relação que foi criada por Deus, né? E foi criada para existir, né? Até que a morte nos separe, né? Um pouco Amém. daquilo que a gente falou na nossa série do mês de julho. Então eu vou chamar um casal amado aqui, que vai agora participar com a gente, para a gente falar sobre esse tema. O tema, né, hoje é casamento, e a gente vai abordar aqui casamento. Então, o tema que a gente está iniciando, né, dentro do currículo do CR Casais é casamento. Olá, boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Glória a Deus! Lindos de Jesus! Amém! Eu não preciso nem perguntar, não, mas quem são vocês, companheiros? Eu sou o José Edson. Eu me chamo Edna. Oi. Lutem as minhas lutas. Oi. Ela falou das lutas dela, né? Cada um tem muitas coisas da Milena que eu me identifico, né? Mas a que pega mais para mim é a intolerância, né? E também eu gosto muito de fazer justiça própria. Quando tem uma fila que eu acho que tem que estar correta, eu vou lá e dou uma chamadinha, né? Então aí eu recuo, falo, epa, justiceira aqui só Jesus, só Jesus. Eu não vou aqui me meter nessa, né? Então limpa só por hoje, gente. Limpa só por hoje. Amém. Amém. Eu só avisar para quem está nos assistindo que a gente vai separar hoje um tempo, né, no final ali, nos últimos 15, 20 minutos de live, para você, né, mandar aí qualquer comentário, ou fazer alguma pergunta, algum questionamento, né, ou falar alguma coisa a respeito do tema que a gente está abordando hoje. Então, fique atento aí que a gente vai ter esse bate-papo mais próximo aí no final, né, da nossa live, nos instantes finais, ali nos últimos 15 minutos. E, falando sobre o tema, né, recomeçando hoje, casamento, nós vamos trabalhar em 5 encontros essa temática de casamento, começando hoje sobre mitos no casamento, e nas próximas semanas vamos falar sobre os 2 fundamentos, vamos falar sobre as diferenças e distanciamento, vamos falar sobre o desafio da mulher, que é o respeito, e vamos falar sobre o desafio do homem, que é amar. Então, a temática do casamento abordam esses 5 aspectos que nós vamos trabalhar durante essas próximas semanas, hoje aqui no Instagram, e relembrando a partir da próxima semana no youtube.com/IBC Fortaleza. Vai ser muito legal, muito massa. E hoje vamos falar sobre casamento, né? A temática de casamento, mas falar sobre os mitos no casamento. Pastor José Edna, socorro aqui, nos ajude a entender o que significa esse negócio aqui de mito. Né? Mito eu só lembro de mitologia grega, né? Eu lembrava disso quando eu estudava, né, no ensino, no ginásio, né? Eu sou o tempo do ginásio, pastor. Ensino médio aí. Ensino fundamental 2 hoje, agora é 1 e 2, mas eu sou do ginásio, né? Então, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. O senhor aí tem muito mais propriedade que nós aqui, estamos começando essa história agora, né? São 40 anos de casado, né? São anos e anos aí, né? Orientando jovens ali, querendo, né, iniciar o casamento na sala de noivos. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco aí dessa história de mito, se isso acontece mesmo ou não, né? Então, conta aí pra gente, pastor, fala um pouco desse tema, desse assunto, né, pra gente começar. Eu diria que mito é aquilo que você sonha que não é real. Eu acho que todo mundo entende isso, né? E eu diria que o grande mito é assim, eu vou encontrar a minha cara metade. Eu penso que eu vou encontrar alguém que vai se encaixar perfeitamente comigo, que vai me fazer feliz e vice-versa, né? Então, esse de novo, é um sonho, é um mito, e a Bíblia diz que a gente não pode viver com mitos, com fábulas profanas. Nós temos que cair na real, né? E casamento, desde que Deus estabeleceu, né? Deixa o homem pai e mãe para se juntar à sua mulher, ou seja, você tem que priorizar a relação, você tem que entender que nós vamos nos descobrir e que não será simples, ou seja, não vai ser com mito, não vai ser com sonho, é algo real,
que cada um de nós vamos viver. Então, o mito são sonhos. E por isso eu digo assim, quando eu sento com os jovens na sala de noivos, é exatamente tentando primeiro quebrar esses mitos, que a pessoa começa a sonhar e sonha mais com a festa do que com a relação, sonha mais com aquele momento do dia do casamento do que a caminhada, né? Do que comprar uma casinha, do que uma... Tem jovens que gastam uma fortuna no casamento e às vezes vão morar de aluguel. Isso é um mito doido, né? É a festa, é o dia, né? Então, são muitas coisas que a gente entende que o casamento precisa começar, porque é assim que Deus estabeleceu. Ó, deixe pai para se unir. Não é um mito, é intencionalidade. Vai lá, vai conhecer essa jovem, vai conhecer esse cabra da cabeça grande, como é que tu vai fazer para viver com ele, né? Então, o desafio aqui vamos olhar para a palavra, para a gente não ficar curtindo mitos e mitos, né? Então, com certeza, é um tema interessante e que muitos casamentos sucumbem exatamente por isso. Agora, pastor, essa questão do mito, eu acho que ela está muito voltada, né? E aí o senhor ou a Edna pode nos falar, né? Sobre a questão de expectativas criadas, né? Assim, em relação, talvez até a outra pessoa, ao cônjuge, né? Que, assim, de que ele vai suprir, talvez, todas essas expectativas que eu criei, que eu estou colocando, né? Então é isso mesmo que acontece. Eu acho que o primeiro engano do mito que o diabo coloca será que eu casei com a pessoa certa? Né? Isso aí a pessoa... Tem muitos que demoram a casar porque pensam, tem que casar com a pessoa certa, né? Então isso é um mito, porque dois pecadores que vão se juntar, né? Então, a Bíblia já fala na primeira pessoa que eu sou pecadora, o Zé é pecador, né? Então, eu não tenho como falar, eu casei com a pessoa certa. Porque a pessoa certa é aquela que Deus vai encaixar, ele me dá um livre-arbítrio para eu escolher, né? Então, quanto mais próximo de Deus, mais próximo da palavra, mais próximo de acertar o meu companheiro, por forever, né? Por para sempre. Gente, para sempre é muito tempo, né? Então, eu casei com a pessoa certa, o diabo é doidinho para você responder isso, né? Então, essa construção para tirar esses mitos, né, da nossa vida, da nossa realidade, é o dia a dia mesmo, né? Eu sim, no começo talvez eu pensaria, será que eu casei com a pessoa certa? Porque era tanto ajuste, toda hora vamos discutir a relação, gente. E assim, hoje eu casei com a pessoa certa, porque outra pessoa seria do mesmo jeito, né? Eu entraria também com as mesmas mazelas, estaria construindo, né? Então a santificação faz parte de tirar esses mitos, né, das nossas vidas. Contando um exemplo bem nosso mesmo, né? Às vezes eu dizia, amor, peraí, vamos sentar para conversar. De novo, nós precisamos ajustar a relação. Não é coisa você faz uma vez e... Às vezes eu digo, carro, você faz revisão de 2 em 2.000 quilômetros, cada mil. Meu amigo, casamento é revisão todo dia, né? Então, é preciso estar disposto a sentar, a conversar, a ser intencional, a entender que as dificuldades... Jesus foi honesto, né? No mundo vocês vão ter aflições. Paulo diz, aqueles que se casam vão enfrentar muitas dificuldades. Parece que a gente vive, de novo, no mito, no mundo de Alice. Mas vamos cair na real, vamos sentar, vamos conversar e vamos ouvir Deus nos ensinar a respeito dessa relação. E se a gente ouvir a Deus, nós temos uma grande chance, não de ter um casamento maravilhoso, não, de ter um bom casamento, onde eu posso abençoar a vida dela e ela pode abençoar a minha vida. Não sonha com... Às vezes, até as pessoas veem a gente assim, 40 anos de casado, e ficam criando mitos a respeito do nosso próprio casamento. Peraí, minha filha, baixa a bola, não é bem assim, não. Eu sou pecador, eu tenho lutas, até a hora que eu sou duro, né? Então, e sou grosso, e tenho que baixar a bola, tenho que pedir perdão, tenho que reconhecer o erro, né? Então,
Quantas vezes, não só com Edna, até com os filhos, eu dizia, meu Deus, um pastor aqui pedindo perdão a uma criança, a um adolescente. É isso mesmo, mas faz parte do nosso próprio crescimento. Então, os mitos são irreais, mas a Bíblia nos chama para uma realidade possível e abençoada quando nós nos submetemos a ela, ao Senhor. E essas dificuldades mostram exatamente as áreas da nossa vida onde eu preciso crescer e eu preciso mudar, né? E aí, pastor, vou dizer uma coisa também. Esse negócio então, de casar dá trabalho, né? Não construir uma relação saudável. É tão real, né? Que outro mito é assim, ai, pastor, mas será que eu tenho o direito de ser feliz? Claro, todo mundo tem o direito de ser feliz. Muitas pessoas dizem, mas eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz, pastor, eu preciso, sabe assim. Então, se você não quer ter trabalho, eu digo mesmo, é melhor você não se casar, porque se você se casar, agora, é a maior bobeira, porque o fato é, você não só tem dificuldade quando você casa, você teve dificuldade em casa com papai e com mamãe, com certeza. Você teve dificuldade de se relacionar com seus irmãos, você teve dificuldade na escola, mas parece que quando casa, é porque, lógico, e o relacionamento tem que começar com a paixão. Meu amigo, sem paixão seria complicado. Isso aqui é um relacionamento do coração, tem paixão, tem beijo, tem sonhos, tem aquela coisa do aconchego, né? Eu gosto dela muito, né? Mas a gente não pode acreditar que isso vai sustentar a relação. Não vai. É preciso sentar, é preciso pedir perdão, dizer, me diga onde eu errei, me perdoe, deixa eu começar de novo, né? E assim a gente vai construindo e sendo transparente, né? Então, o direito de ser feliz, todos nós temos, mas não pensa que isso aqui cai do céu e... Não. É uma coisa que nós precisamos construir da nossa própria relação, na dependência de Deus e com muita transparência. E muitas vezes a gente tem que colocar os nossos direitos, né? Direitos e deveres diante de Deus, né? Porque às vezes a gente quer ter direitos, né? É legítimo, né? E às vezes não é possível naquela hora, naquela comunicação. Então eu vou para os pés de Jesus, né? E falo, será que eu tenho direito disso? Será que a minha felicidade... Fala com ele, conversa com Deus, né? Porque ele é a melhor resposta que a gente tem, é Deus dizendo para nós, você é amada de Deus, eu sou o principal na sua vida e o Zé é só um detalhe. Amém. E pastor, E só uma coisa que eu ia dizer, amor, né? Assim, como um testemunho próprio, né? Para quem não conhece nosso testemunho, né? Começando o relacionamento de forma bem difícil, o Dário com problema de drogadição, né? Dependente químico, trancado dentro de casa, dentro do quarto, né? Usando droga, e para mim aquilo ali era o fim de tudo, né? Aí vocês imaginam como a gente vivia. E o quanto realmente, né? Me aproximando de Jesus, entendendo esse amor, né? O que a Edna falou aí agora, né? Me colocando diante de Deus, na presença dele, porque o sentimento era, eu não acredito, Deus, né? Que foi isso que tu preparou para minha vida, né? Eu preciso ser feliz, eu tenho o direito, né? E como na presença do Senhor, né? Ouvindo a voz dele, a palavra dele, me derramando na presença dele, o que ele me ensinou foi exatamente isso, né? Que essa experiência que eu passei, difícil e longa, ainda bem que ele só permitiu serem aí os 3 primeiros anos, mas foram intensos, né? Realmente muito sofrimento todo dia, mas essa experiência, né? Só me fez realmente, só me trouxe, na verdade, me levou para mais perto de Deus, né? Eu falo para ela que eu sou o príncipe, eu sou o sapo, que não se transformou em príncipe, continuou sapo, né? Legal. O beijinho, né? Deu um beijinho e ficou sapo mesmo. Beijou que nem presta, mas não adiantou nada, ficou do mesmo jeito. Não, hoje é um príncipe. Quando eu estava olhando esse texto, eu lembrei de uma música ainda da minha adolescência e início de juventude, né? Que diz assim, você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha,
também há dias em que a chuva cai. Então, eu lembro disso da adolescência e juventude. Graças a Deus que ainda existe um momento de lucidez, às vezes, nessas músicas e nesse mundo, né? A palavra de Deus, o Espírito de Deus termina tocando para a gente entender que a vida é real, precisa ser construída debaixo de muita oração, de muita dependência de Deus. Eu digo assim, eu e Edna, a gente vem de histórias absolutamente diferentes. Então, para construir unidade no meio de tanta coisa diferente, eu não fui criado no Evangelho, eu fui criado no Nordeste, tanta coisa que a gente tinha que sentar, que conversar, que ouvir a Deus até para poder tocar no coração dela e no meu coração. Porque não é Edna que me muda, não sou eu que mudo a Edna. Mesmo sendo pastor, não. É o Espírito de Deus. Só Ele pode produzir no nosso coração, quem não sabe, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Isso sim é uma coisa do Espírito, não é um mito. E quando Deus faz, a história de vocês, eu sou testemunha de como eu os conheci. E hoje conviver com vocês, para mim é assim, é um milagre ambulante do que Deus fez, do que Jesus é capaz de fazer. E me alegra de estar aqui com vocês, porque eu sei que a história de vocês não foi um mito, foi quando Deus entrou mesmo e produziu a diferença, né? Então... E, pastor, assim, não tem lugar mais propício do que viver transformação do que num relacionamento conjugal, né? Não. Eu acho que não tem outro relacionamento que a gente consiga, né, exercitar isso. Até porque o que a Bíblia diz é para se tornar um só, então tem que se despir. Esse é o duro do casamento. É porque você tem que se você tentar se esconder, aí sim você vai morrer frustrado, porque você não vai, não. No casamento, o que é que a Bíblia diz desde o Gênesis? Eles viviam nus e não tinham vergonha. Se você ficar se escondendo, se você ficar nutrindo um sonho que não é real, se você não abrir o coração, não dizer para o outro o que é que dói, o que não lhe faz bem, né? Não dá para a gente dar o próximo passo, né? Então, eu acho que é essa construção. Acima de tudo, Dário, eu diria que casamento exige aquilo que Jesus é, verdade. Verdade. A essência de Jesus é verdade. E não tem como viver um casamento saudável. Porque mito é parecido com hipocrisia. É um sonho irreal. E o que Jesus mais condenou na vida foi hipocrisia. Então, se você quer um bom casamento, seja transparente em casa, diga quando não gostou, diga quando está doendo, diga aquilo que não lhe faz bem, ainda que isso às vezes me frustrava, porque você pensa que está abafando e o outro diz assim, mas eu não gosto. Isso não me... Por exemplo, eu vou citar um exemplo clássico, né? Fazer cafuné na cabeça da Edna não rola. Ela prepara muito bem o cabelinho dela. E o meu, eu dizia, porra de fazer do meu, que eu amo cafuné, né? Pode mexer, que eu nem vou ligar. Mas o dela, e eu achava que eu estava abafando fazendo um cafuné. Então, a gente é desafiado a se despir, se conhecer e buscar viver a verdade. É isso aí. Outro mito, está aqui na colinha, né? Outro mito, para a gente continuar no assunto, né? É o amor acabou, né? As pessoas vencem, olha, eu acho que eu não amo mais, né? Até o Dário falou, acho que numa outra, né? Que o amor não acaba, né? O amor passa por fases, né? Por etapas diferentes. E biblicamente é assim, o amor jamais acaba. Então você está dizendo uma mentira. O Dário até falou, o amor não acaba, mas ele como foi que você usou na outra semana? Direcionado, né? Você direciona para outra pessoa, né? Exatamente. Outra coisa. Né? Foi bem falado naquele dia.
Pronto. Então, pastor, e quando o amor acabar, então? O que que acontece? Acabar o que acontece. Eu digo, então não existiu. Porque a Bíblia garante que o amor jamais acaba. Então, se acabou, porque não era amor. Né? Era um sonho, era um mito, era uma paixão, né? era uma coisa que não era real. Porque se for amor, as diferenças vão lhe ajudar, né? De novo, o modelo sempre é Jesus, até para o casamento, né? Então, ele não desistiu diante dos obstáculos. Muito pelo contrário, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, saber que... Foi isso que eu aprendi. Pronto, que Edna tem horas que parece um obstáculo, e eu sei que tem horas que eu pareço um obstáculo para ela, isso é real. E às vezes as pessoas criam, por exemplo, um mito, que na casa do pastor parece que não tem problema, que é tudo. Não, 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 não. Eu digo assim, nós tínhamos que sentar. Às vezes Edna dizia assim, de novo você quer conversar, mas às vezes era 10 horas da noite, 10h30 da noite. Eu digo, amor, eu não posso dormir com essa cabeça quente, chateado. Eu quero dormir em paz, eu quero entender o seu coração, onde eu lhe magoei, quero que você diga, né? Também preciso lhe dizer onde eu me senti menosprezado ou colocado de lado. E demorava um pouco. Então, eu diria que casamento tem que ter muita intencionalidade e disposição mesmo de sentar para não deixar Fala na experiência de Diga aí. vocês sobre o amor acabou. Você era esse sentimento? Não, essa questão do amor, assim, pelo menos que eu tenho percebido e aprendido, e que antes era muito confuso para mim, porque eu sempre associava a questão do amor com o sentimento, né? Com as emoções, né? Então, as emoções realmente elas se alternam, né? Então, às vezes eu estou bem, às vezes eu não estou bem. Então, o sentimento do amor confundido com a paixão, pô, eu era tão louco que agora, né, aquele fogo talvez já não tem, é intenso no momento, no outro já não é mais intenso, né? E eu sempre vi aquele negócio assim, que, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus nos fala, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, né? Aí eu ficava pensando, rapaz, será que eu me amo aí? Porque eu tinha aquela sensação de que me amar, assim, eu me amo, como eu sou lindo. Não, mas amar é o quê? É a atitude. Então, assim, como eu tenho a atitude de cuidar de mim, de me preservar, ou seja, de me alimentar, de cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, então, amar o outro, amar o meu cônjuge, tem a ver exatamente com as minhas atitudes, né? Então, realmente, assim, é um exercício, né? Porque é uma prática, uma questão de atitude, de ação, claro que o sentimento, a questão da paixão, de tentar manter isso, cultivar isso, o romantismo, né? Não é uma coisa seca, né? Mas realmente tenho descoberto isso ao longo desses anos e tenho buscado exercer isso aí, ou seja, trazer esse equilíbrio, né? Muito legal. E eu, quando pensava que tinha acabado, né? Porque na situação que eu vivia e tudo que eu ouvia, né? Era que realmente aquilo ali não era para mim, né? Muito claro quanto tudo aquilo que eu vivia, né? Era um mito e não era de Deus, né? E o quanto hoje eu percebo que realmente viver tudo isso, né? Entender meu marido do jeito que ele é, com as falhas dele, as lutas dele, entendendo que casamento é processo de santificação, né? Hoje é que verdadeiramente eu amo o Dário, né? Antes era realmente fogo, paixão, né? A química aqui sempre foi muito boa, né? E aquilo ali muitas vezes enganava. Eu amo demais esse homem, né? Com ele que tudo é perfeito, né? Mas tudo que ele está fazendo mais hoje não, né? Eu entendo que ele é perfeito porque tudo que tem nele, né? De mazela é exatamente onde, opa, Senhor, é aí que tu quer trabalhar em mim. Então, isso é que o Senhor me mostrou que é amor, né?
E quando Jesus entra no casamento, na história, e foi o que eu aprendi, eu me digo que sou discípula dele, quero servir, quero amar, né? Eu preciso copiar o modelo dele, né? Jesus amou até o fim, né? Jesus suportou até o fim. Então, isso é amor. Eu provo amor pro meu marido quando realmente eu suporto, eu amo, eu entendo, né? Tem um mito que aconteceu muito comigo, que assim, a dependência química era algo que eu vivi durante, né, tantos e mais de, né, então, eu falo que 20 anos, porque desde o primeiro trago do cigarro até a loucura, né, da cocaína diária, né? Mas assim, é que eu comecei a colocar esperança, por exemplo, que eu falei, não, rapaz, quando eu casar, eu vou mudar, eu vou parar com esse comportamento, né? Porque eu achava que, né, o fato de assumir o compromisso, né, e de realmente começar a viver junto, eu ia conseguir ali dominar, né, os meus, né, ímpetos, os meus vícios, os meus maus hábitos, né? Mas que engano, assim, que frustração, né? Na realidade, não adiantava ter, aonde eu estivesse, o problema estava dentro de mim, né? Então não tinha como mudar isso. E essa coisa de engano, né? É verdade, o diabo vive nos enganando, né? A gente, não, se nós ganhássemos mais, a nossa relação ia melhorar. Se nós comprássemos aquela casa, se nós tivéssemos aquele quarto. E, no fundo, nós não queremos nos ver no próprio espelho. Nós ficamos querendo ver o dinheiro, o quarto, a televisão, ou seja, terminamos construindo um mundo irreal, ou seja, o mundo dos mitos, o mundo da Alice, e aí nós passamos a vida inteira nos enganando, ou até dizendo, a culpa é sua. Esse é terrível, esse é você, terrível. você que não ajuda, você que não faz e tal, né? E a primeira coisa na nossa relação que eu vivia culpando a Edna e achando que eu estava absolutamente certo. Até que nós fomos buscar um pastor que era conselheiro de casais, meu amigo, naquele dia eu pensei que o homem ia tirar a cinta e ia me dar uma surra. Eu até merecia, mas foi difícil. O Zé pensava assim, para eu poder amar você como Cristo amou a igreja, você precisa ser submissa. Né? Eu dizia, não, mas eu tenho que ser submissa independente de você. Não, se você for submissa, amar como Jesus amou a igreja. Até que a gente foi para um conselheiro para ele poder resolver esse mito. Sabe de onde eu tirei esse mito? Só porque primeiro falava para a esposa ser submissa. E na minha leitura era assim, primeiro Deus está falando para você ser submissa. Então, se você for, é assim que eu vou lhe amar. Ou seja, eu condicionava aquilo que Jesus não condicionou nem para um ladrão na cruz, o seu próprio amor. Então, era vergonhoso. É tudo culpa sua, né? Tudo é culpa sua. Você tem que fazer por onde, como se o amor fosse uma conquista dela, né? A submissão seria, com isso ela ia conquistar o meu amor. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus foi nos moldando. Não é que está tudo arrumado, mas muitos desses mitos de culpar o outro, você, não. Então, e graças a Deus que no CR a gente é desafiado a olhar para... Maravilhoso. Era o que eu ia dizer. Primeira pessoa, né? Não empurre a bola para o outro. Não. Fale de você. Quem já é acusador já é o diabo, né? Então a gente faz o papel do diabo, a gente deixa o diabo fazer o papel e a gente faz também, acusa o outro. Não, ao contrário, né? Se eu olhar para as minhas falhas de caráter, eu tenho que olhar para as mudanças que eu preciso fazer. Milena fala muito isso, né? Que ela, quando ela descobriu que ela precisava mudar, o Dário estava cheio de mazela, mas não, mas agora eu tenho que mudar, mas o outro estava lá caído também, né? Mas assim, quando a gente tem os papéis, as nossas responsabilidades com os nossos papéis que Deus nos deu para fazer e seguir, né? Então eu nem dá tempo de culpar o outro, porque eu tenho tanta responsabilidade quanto ele também tem, né? E juntos nas nossas responsabilidades a gente chega diante de Deus e confessa nossos próprios pecados, né?
Então é muito bom nos Exatamente. e é maravilhoso por isso. E é Primeira interessante, pessoa, eu e eu mesmo, né? é interessante lembrar o conceito de Romanos 2:1, né, que está aqui, ó. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, É forte. é muito forte. Paulo é muito tranquilo, mas muito sincero, muito profundo. Não julga, companheiro. Isso Ai, vai voltar para você. Não faz, se olha, é mais ou menos assim. Dá uma olhadinha no espelho, companheiro. Pense um pouquinho, olhe para você, que aí você vai baixar a bola, né? E eu acho que essa é uma lição preciosa do casamento, né? A gente, às vezes, lá fora, quem vê assim, acha aquela coisa linda, maravilhosa. Mas pergunta para o cônjuge, seja para o marido ou seja para a esposa, se formos sinceros, vamos dizer que estamos na luta, estamos buscando, queremos acertar, somos transparentes, não vamos. Uma coisa que nós sempre aprendemos, não vamos juntar sujeira debaixo do nosso tapete. Não deixa juntar. Se juntar sujeira, amor, vai ser mais difícil a gente limpar amanhã. Então, se está no coração, vamos perder meia hora de sono, vamos perder 15 minutos de sono, mas vamos resolver para a gente ir dormir em paz, né? Então, quantas noites... E nesse ponto eu era o crica, eu era o chato, que ainda dizia assim, de novo, tu já vem... Eu digo, eu estou dizendo que está doendo no meu coração. Quem me vê assim pensa até que eu sou o cara calminho. Não, não. Está doendo, eu preciso lhe dizer, eu preciso abrir, eu preciso que você me escute para eu poder dormir, né? Como eu fui criada no lar evangélico, eu achava que eu era muito boazinha. Nossa, eu não tenho problemas, né? Aí vem e casa com a pessoa que está me falando meus problemas, falando, né? Aí é aquela coisa que eu falei, nossa, eu sou ruim mesmo, viu? Mas precisou do outro, porque pai e mãe pai e mãe bate, disciplina, né? Marido não vai fazer isso. Então, ele fala um erro meu, alguma coisa, e eu falo, poxa, eu nem sabia que tinha, né? Então, por isso que às vezes há muito problemas no relacionamento, porque a pessoa já vai com uma bagagem, mas ela acha que tá tudo bem, né? Diga, Dário. Bom, assim, já entrando, estamos na reta final aqui. Ei, mas deixa eu só falar bem rápido, Tá. né? Assim, foi muito difícil para mim esse negócio de entender que eu tinha culpa em alguma coisa, que minha culpa sempre foi toda dele, né? E até hoje é luta. E aí, meu marido, ele me fala as verdades, viu? Ele me fala. E ele disse para mim, olha, a cocaína, a droga, faz 9 anos que não existe mais aqui dentro dessa casa. E a gente não vive de forma perfeita porque Milene, olha para ti, Milene. Né? E foi isso que desde o início eu comecei a entender, né? Porque ele disse, vá se tratar, né? Vá passar do grupo de paz, porque ele logo começou a fazer o grupo de paz, e eu disse, não, vá fazer esse grupo de passos, eu vou só dia de sexta-feira, você vai na sexta e no sábado, né? Aí ele, não, você vai também pro grupo de passos. O que é que eu vou fazer em grupo de passos? Você vai, porque se você não se tratar também, não cuidar das suas mazelas, a gente não vai continuar casado, né? Deus vai tirar a droga, pode ser até que ele tire, mas se ele não tratar as suas mazelas, eu tenho certeza que a gente também não dá mais certo, né? E eu, ai, que aquilo ali doeu e até hoje dói, né? Mas é verdade. A gente... Vai lá, pastor, pode falar. Só para concluir assim, né? eu sei que o espelho, às vezes, faz muita raiva para a gente, porque ele diz quem nós somos fisicamente. Mas o Espírito Santo de Deus, às vezes, também diz quem nós somos por dentro. E se nós não ouvirmos a sua voz e não nos humilharmos, nós vamos morrer muito feios e, quem sabe, vamos acabar o nosso casamento. Então, o meu sonho é assim, Deus, me faz ouvir o teu Espírito. Faz essa mulher ouvir o Espírito. Faz com que nós, ouvindo o teu Espírito, nós vamos encontrar aquilo que o Senhor pode produzir. Amor, bondade, longanimidade,
mansidão e domínio próprio. Só Ele pode produzir, nós não podemos. Amém. Estamos indo aqui para a reta final. Foi Pripiti. Né? Falou que o grupo de passos, né? A Camila agora perguntando como é que faz para participar. Né? Assim, que foi um divisor de água na vida deles. A né? minha também. Foi lá onde eu fui confrontada. Entendi quem eu sou. Então, assim, eu queria que você que está nos ouvindo, se quiser, a gente tem agora aqui, tem menos de 10 minutos, mas dá tempo. Se você quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, né, para a gente, né, continuar esse papo aqui nessa reta final. E enquanto você está pensando aí para mandar alguma coisa, eu quero só mais um ponto aqui, pastor. Talvez tenha gente assistindo a gente agora que está se deparando pela primeira vez e talvez está tendo um estalo aí sobre essa questão do mito, né? Uhum. Talvez a pessoa que está pensando em se casar, talvez aquele que já estava frustrado porque o mito gerou, né, lá no início e agora a realidade chegou e é outra. Então, olha lá, o Martins Marina está dizendo tá comentando, que ama vocês, viu? Vocês dois, amo vocês dois. Então, para quem está nessa situação, né, vivendo essa circunstância, é possível ainda reverter esse quadro, pastor, assim, desmistificar isso, viver, né, Você vai ficar gravado no calendário. Vai sim. Vai ficar gravado. Ela fica gravada no IGTV aqui no Instagram e depois é colocado lá no canal do YouTube do CR. youtube.com/CR, Celebrando Restauração IBC. Eu diria que sempre é possível desmistificar. Se nós colocarmos Deus no centro, isso não é um mantra, é uma realidade. Porque se o Espírito entra, amigo, não entra só de um lado, entra dos dois lados. Tem dias que eu, mesmo como pastor, não apanhei só da Eda, não, apanhei dos filhos. Dos filhos, dizer, pai, olha isso aqui, pai, isso aqui. E tinha que ouvir. Então, e no casamento, da mesma forma. Dário, estão perguntando sobre o grupo de passos. Sim, estou anotando aqui. A Camila perguntou, Camilo, o grupo de passos, ele é uma instância do Celebrando Restauração, onde a gente pode viver um processo, né, ainda mais profundo de autoconhecimento, né, através dos 12 passos do Celebrando Restauração. Então, se você tem interesse em participar, você pode entrar na página da IBC, né, www.ibc.org.br. Lá tem um link lá dentro do Celebrando Restauração. Você faz uma inscrição e aguarda aí, quando voltar, né, os encontros presenciais, para a formação desses grupos. Então, são grupos que se encontram semanalmente durante ali 9 meses e você tem ali um ensino dos passos ao longo desse tempo e é um grupo de partilha, onde você vai partilhar sobre você. Então, você vai passar, né, pela sua história, pela sua vida e vai ver, né, o que tem preparado para você nessa jornada. Então, o grupo de passos, você entra lá no link da IBC do CR, dentro da página da IBC, você pega mais informações, tá bom? Tem algumas pessoas que passaram pelo curso de noivas, né? A gente não vai lembrar de tudo, mas também nós amamos, né, que esse curso tenha passado pela nossa vida, né? Primeiro passa por nós e depois a gente, de graça recebestes, de graça dai, né? Obrigada pelos elogios. Eu vou deixar um desafio agora, que é o nosso desafio dos nossos encontros do Celebrando Restauração do CR Casais. No final da palestra, a gente traz essa temática e traz uma pergunta-chave. Isso. Né, que ela, encontros presenciais, a gente partilha ela nos grupos de homens e de mulheres. Não temos como fazer isso hoje, mas temos como deixar a pergunta para você, certo? E eu encorajo você que está ouvindo a compartilhar a sua resposta dessa pergunta-chave que eu vou colocar agora com alguém. Se o teu relacionamento está legal, você pode fazer isso com a sua esposa, com o seu cônjuge, você pode fazer isso com um parceiro de prestação de conta, um amigo, né? Mas não deixe, né? Que você foi confrontado com o tema e agora vai ser desafiado a, né, falar na primeira pessoa, né? A falar de você sobre o que você ouviu.
Então, Porque essa live não é para o seu esposo, para a sua esposa, para você. Como nos grupos cada um fala de si mesmo, né? Então, talvez, já que é só marido e mulher, você pode pedir para o marido dizer qual mito você acha que eu estou destruindo, estou contribuindo para distribuir o relacionamento. Então, e aí você vai fazer lá de você e ele vai falar dele, né? Para não ser essa coisa de acusação, porque esse é um princípio maravilhoso do CR. Você fala de você mesmo, ninguém precisa lhe acusar. Então, fale dos seus, veja o que Deus está dizendo que você está destruindo e eu acho que vai ser uma contribuição maravilhosa. Pronto, a pergunta é: que mito você precisa destruir no seu relacionamento? Bem simples, né? Aprendeu sobre os mitos e agora vai responder, partilhar com alguém qual mito que você precisa destruir no seu relacionamento. Tem uma pergunta que eu acho que para a gente finalizar, eu não estou conseguindo identificar quem é que está perguntando. Tem um problema aqui agora. Eu recebi uma ligação, pessoal, não sei de quem é. Tá esse barulho, eu não sei como apaga. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pronto, a pergunta musical. É a seguinte. Tem um fundo musical. Musical, pode falar. Pronto, saiu. Vamos lá, dá tempo. Eu não estou conseguindo identificar quem perguntou, mas a pessoa está dizendo assim, é um homem, né? Que ele e a esposa... O tempo na relação durante essa pandemia. Então, ele está perguntando se esse distanciamento é certo ou tem que resolver essa parada um do lado do outro. Eu não entendi a pergunta. Como Deu é que um tempo na pandemia. Sim. E ele está sabendo se esse distanciamento é saudável ou não. Olha, querido, o que a Bíblia diz é os dois têm que se tornar um só. Para mim, o princípio serve todo o tempo. Quando nós não estamos em unidade ou não... Alguma coisa está errada no coração, na mente. Então, eu acho que talvez muita gente na pandemia deu um tempo, porque a pandemia nos obrigou a intensificar, né? Porque tínhamos muito tempo. Mas eu acho que a gente precisa tratar com mais intensidade e buscar resolver. Eu acho que a pandemia nos obrigou a ser mais transparente, a tratar tudo, porque aí nós estávamos juntos mais tempo. Tem um casal aqui que está falando que o Zé fez o casamento deles logo no começo da pandemia, aqui na sala. Eles casaram no civil, eles estão falando isso agora. Foi o casamento mais diferente que eu fiz. Só eu e eles dois na minha sala. Aqui está perguntando o conselho para quem é solteiro. A Bíblia fala sobre isso, né? Que os solteiros cuidem, enquanto não casam, cuidem das coisas de Deus. Né? Interessante que a Bíblia fala sobre o solteiro, né? Então, se você ainda não tem alguém, vai cuidar das coisas de Deus, vai orar, vai... Porque se você cuidar das coisas de Deus, você vai aprender a cuidar do marido. Vai levar uma cesta básica para alguém, vai trabalhar a mente, né? Amém. Pastor Edna, está acabando o nosso tempo. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela presença de vocês, pelo ensinamento. Foi maravilhoso, né? Estarmos aqui. Relembrando a todo mundo que semana que vem, www.youtube.com/IBC Fortaleza, é lá o nosso ponto de encontro, né? Vai ter mais recursos, vai ser muito mais bacana. Então, se você não tem o YouTube instalado no seu celular, baixa logo o app do YouTube aí. Mas, assim, todo mundo tem. E é melhor que você agora vai poder assistir a live também no computador, né? Então, além de poder assistir no celular, você vai ter a opção de assistir no computador. Então, a gente espera você. Vamos divulgar ao longo da semana. Compartilhar, gente. Tem muita gente precisando. Isso, vamos divulgar aí. E a gente vai estar divulgando ao longo da semana, né? Aqui no Instagram do Celebrando a Restauração, o endereço, né? Mas vai permanecer. 8 horas da noite, próxima terça-feira. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Boa noite. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Fiquem na paz. Viu? Até terça-feira que vem no YouTube. Jesus abençoe. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês.